boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder aqui pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. E eu tenho a honra de receber hoje aqui Pedro Henrique Lopes, um dos chacrinhas na peça que está percorrendo o Brasil, chacrinha musical. E eu queria, antes de começar o bate-papo com o Pedro, ir a Brasília para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Em quase 50 pontos de manifestação em todo o país, caminhoneiros pediram a redução do preço do óleo diesel, a fixação de preço mínimo do frete e a saída da presidente Dilma Rousseff. A categoria fechou várias rodovias. Em Caxias do Sul, a fila de caminhões chegou a quilômetros de distância. Os caminhoneiros também fecharam vias no Paraná, na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Ao todo, as manifestações atingiram 11 estados, mas o movimento começou a perder forças depois do aumento do valor diário da multa para quem permanecesse em greve. Dados do Mapa da Violência 2015 repetem uma constatação. A maioria das mulheres assassinadas no Brasil é morta dentro de casa por pessoas da família. 55% das agredidas sofreram violência dentro do lar. A metade das que foram mortas violentamente tiveram um familiar como autor do crime. Em 33% dos casos, o algoz foi o atual ou ex-companheiro. Em 10 anos, a taxa de homicídios de mulheres negras aumentou 54%, enquanto a de vítimas brancas diminuiu quase 10%. O Brasil tem a quinta maior taxa de homicídios de mulheres do mundo. Um depoimento do economista Felipe Diniz, filho do ex-deputado morto Fernando Diniz, pode complicar ainda mais a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele negou ter mandado depositar dinheiro em nome de Cunha na Suíça. Desgastado, o presidente da Câmara tentou mais uma vez garantir o apoio de aliados. Mas a situação de Eduardo Cunha ficou ainda mais delicada depois que o PSDB anunciou que defende a punição caso ele não consiga provar que não mentiu em depoimento à CPI. E o PT liberou os deputados para votarem como quiserem no Conselho de Ética. O ajuste fiscal avança, mas a passos lentos no Congresso Nacional. Parlamentares resistem principalmente à volta da CPMF. Ainda assim, a Câmara dos Deputados aprovou o texto básico do projeto que permite a repatriação de dinheiro mandado para o exterior e não declarado à Receita. A sessão foi tensa. A proposta permite regularizar dinheiro de origem lícita enviado para o exterior de maneira irregular e pode injetar mais de 11 bilhões na economia. As outras medidas estão longe de serem aprovadas. A desvinculação das receitas da União, por exemplo, só passou na Comissão de Constituição e Justiça há poucos dias. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com Pedro Henrique Lopes. Me diga uma coisa, por que foi tão rápido em Curitiba? Essa peça ficou muito tempo no Rio, né? É uma coisa extraordinária e passa assim para o Curitiba como um vento. A gente ficou 4 meses no Rio, 4 meses em São Paulo. E aí, conforme a gente vai viajando, como tem muito custo de manter a produção por tanto tempo, manter a equipe inteira aqui, são quase 60 pessoas viajando. Então, eu acredito que seja um pouco enxuto para a gente conseguir fazer um máximo de cidade com o orçamento que a gente tem na produção, né? Agora vem cá, você não é da geração do Chacrinha, eu sou. Eu assisti a programa do Chacrinha. O Stepan também. Sim. Stepan foi como jurado várias vezes no programa do Chacrinha. Conviveu com o Chacrinha. Então ele deve ter tido mais facilidade, mas no teu caso você não conheceu a figura do Chacrinha, deve ter estudado muito porque é uma figura difícil, né, de fazer. Esses dias acabei de assistir aquela série do Pablo Escobar, o Patrão do Mal. Uhum. Depois eu vi um documentário com imagens do Pablo Escobar e a voz dele, ele falando, os jeitos e tal. Eu fiquei assim impressionado com o que o ator conseguiu fazer, até a voz dele, se assimilou, né? A voz do sujeito, você ouve o Pablo Escobar e ouve o sujeito falando, é exatamente a mesma coisa, uma coisa impressionante, os trejeitos e tal.
E vocês também conseguiram chegar nesse ponto. Como é que foi, no teu caso, você... o que você fez para conseguir virar a Chacrinha? Eu e o Stepan, a gente divide o Chacrinha, né, em duas fases. Então eu vou dos 8 anos de idade até os 40, mais ou menos. E o Stepan pega da fase que ele começa a trabalhar na televisão. Então o ícone que todo mundo conhece, a figura do Chacrinha, aquele ícone pop colorido que a gente via na televisão, tá com o Stepan. Então o meu trabalho foi de pegar essa figura que todo mundo conhece e construir o caminho inverso. O que tinha antes, que é o lugar onde as pessoas não conhecem, não tem muito registro, né? Porque começo acho que 1920, mais ou menos, é quando a gente começa o espetáculo. Então não tem pouco registro fotográfico, áudio e vídeo é praticamente nulo. Então assim, eu tive acesso a algumas gravações do programa de rádio dele quando ele estava com uns 40 anos. Então, na Chacrinha. Exatamente, na Chacrinha mesmo. Então, isso foi bom para eu ver como era a voz dele naquele momento. Mas é esse Chacrinha aí, tá, que vai depois se transformar, parir, produzir, se exatamente. Transformar naquele Chacrinha que a gente conheceu na Rede Globo. Né? É exatamente isso. E aí, é exatamente isso. Eu passo o espetáculo inteiro construindo o caminho para chegar no Chacrinha que todo mundo conhece. Então, eu tenho buzina desde criança, as figuras do cordel ali presentes no interior de Pernambuco, ele era pernambucano, né? Pois é, eu queria te perguntar isso. Vários, né, comediantes, atores com esse conceito são nordestinos, Sim. Vieram de lá. Né? Agora começa a aparecer algum outro aqui do Sul. Porque você chegou estudando a personalidade do Chacrinha, a conclusão de por que o nordestino produz mais esse tipo de... Eu acho que tem uma figura forte do cordel e do folclore nordestino que influencia diretamente na construção do humor nordestino e consequentemente, influencia muito no Chacrinha. O espetáculo ele é construído na fase jovem dele todo em cima do cordel. Então, são aqueles livrinhos de cordel contando aquelas histórias rápidas, aquelas anedotas super rápidas sobre o padre que não conseguiu entrar no céu, o padre que também era do diabo, a mulher que tinha um rabo tão grande que todo mundo ficava olhando para ela na rua. Então, essas figuras do cordel aparecem no Chacrinha e são coisas que ele, lá na frente, vai reproduzir sem ter consciência exata de que ele está reproduzindo o cordel. Engraçado porque é o seguinte, isso é a impressão que eu tenho, porque o cordel também é cantado. Sim, né? O cordel é cantado o tempo todo. Sim. E o Chacrinha canta o tempo todo. O Chacrinha ele canta e fala e ele tem um ritmo. Se você assiste qualquer gravação do Chacrinha, ele vai em cima o tempo inteiro, ele tem aquele... E isso eu acho que é muito forte. E aí o espetáculo é baseado exatamente na história do Chacrinha. E a Elke Maravilha, foi uma das pessoas que super contribuiu na construção do espetáculo, que ela era uma das melhores amigas assim, do Chacrinha. E ela contou que um dia ela estava fazendo um espetáculo de teatro, chamava Viva o Cordão Encarnado. E aí tinha um começo de cordel, que tinha o palhaço do cordel, o palhaço do Nordeste, aquela figura que é forte, com as que a gente chama de bacuras, né? Que são as meninas que acompanhavam ele. Aí ele falou para ela, Elke, sou eu, esse cara sou eu. Tipo, eu sou o palhaço e a Chacrete são as minhas bacuras. Eu não sabia que eu estava criando o que eu via a minha infância inteira. Então, essa história é de onde parte o espetáculo. Quando ele conhece a magia, antes dele conhecer o rádio, antes dele saber exatamente o que ele queria ser, o que ele queria fazer, ele queria ser o cara que contava a história e que virava as coisas. E ele acabou se transformando nisso, né? Na figura dele de um dia estar vestido de baiana, um dia de noiva, um dia de palhaço, um dia de disque de jockey. Então, eu acho que isso é interessante na figura do Chacrinha, né? E no espetáculo, interessante é mostrar a construção do mito Chacrinha, de onde que isso vem, né? Legal, eu vou ter que chamar um intervalinho. Vamos e voltamos num segundo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder hoje com o Pedro Henrique Lopes. Me diga uma coisa, o Chacrinha tinha uma característica que ele fazia o merchandising, ele vendia. Sim.
e você não se sentia agredido, enganado, não era uma coisa Era natural, antipática, como a gente vê hoje, essa coisa assim, comercial demais, né? né? Sim. Coisa... que você atribui-se o quê? O talento? Porque ele que foi um dos precursores disso, Sim, né? eu acho que o carisma do Chacrinha, eu acho que ajudava muito nessa questão de vender o que ele anunciava. O Boni fala na peça, inclusive, e o Boni, que também participou do processo de criação do espetáculo, fala: o que o cara anunciava, vendia. Não, podia ser o que fosse. Ele anunciava, no dia seguinte vendia. E as crianças gostavam muito do Chacrinha, por ele ser aquela figura. Acho que por ele ser muito carismático, muito natural, muito direto com o público dele, ele não falava assim, gente, então vamos lá comprar. Tem a história do bacalhau, né, que é a história mais famosa, que o bacalhau estava todo encalhado no estoque. E ele falou assim, não, leva lá pro programa que eu vou dar um jeito de botar isso para vender. Foi assim que ele começou a jogar bacalhau na plateia. E esse faro da venda, do comércio, de saber anunciar, também vem de quando ele estava no interior de Pernambuco, que o pai dele primeiro vendia água num caminhão, e aí depois eles abrem uma lojinha, uma venda, e aí o Chacrinha começa a trabalhar naquilo, então ele tinha já o faro da coisa, né? Ele tinha o faro aguçado para a coisa da venda. E quando ele se muda para o Rio de Janeiro, um dos primeiros empregos dele lá no Rio, era exatamente anunciando. Ele trabalhava na rua, em porta de loja, falando, vem comprar, Dona Aurora entra, tem para todo mundo, a noite é da lua, vem. Ele começava a fazer rima, a brincar com aquilo, e as pessoas compravam, porque elas brincavam com as pessoas, né? Mexia com as mulheres, sacaneava os homens, e as pessoas ficavam encantadas com aquilo. Ele levou isso para a televisão também. Então, quando ele começa a anunciar, começa a falar daquele jeito do Chacrinha de brincar e de anunciar os produtos, as pessoas se encantavam e realmente queriam o bacalhau da Casas da Banha, que era um dos patrocinadores do programa, e assim. Agora, ele passou por um período, né, longo, não só no final, na década de 70, até o início dos anos 80, mas antes também, por outros períodos, de regime fechado, né? Sim. Como é que ele convivia com isso? Porque era uma coisa controlada, tinha censura, gente incomodando ali toda hora. Uma das censuras mais famosas desse período que atuava diretamente em televisão fiscalizando era a Dona Solange, né? A famosa Dona Solange da censura. Famosíssima. Famosíssima, temida. E ela tentou botar short nas chacretes algumas vezes. O Chacrinha chegou a ser preso porque ele falou, aqui no meu programa ninguém manda não, aqui é anarquia. Aqui as pessoas, aqui nem eu mando no meu programa. Aqui quem manda é o povo, todo mundo aqui faz o que quiser. E o programa realmente, você assiste uma gravação do Chacrinha e você vê que era uma anarquia. Tipo, as pessoas, era uma doideira, entrava convidado, saía convidado, quem queria falar, falava, quem queria cantar, cantava. E ele não cedeu, né, durante o período de regime militar, né, durante essa censura nos meios de comunicação. E ele Ao foi contrário, preso. o programa dele era um espaço frequentado por gente muito visada, né? Sim, O tempo ele todo. levava Gonzaguinha, que tinha um discurso político forte, era gente de todo tipo. Era uma grande mistura, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eles foram muitas vezes. O Caetano uma vez perguntou assim, na verdade perguntaram ao Chacrinha, ô Chacrinha, você é muito colorido, você teve influência da Tropicália? Ele falou, não, peraí, estou aqui primeiro, eu que influenciei a Tropicália. Então os caras estavam ligados no que era o Chacrinha, o povo do rock, os novos baianos, todo mundo ia no Chacrinha, e conviviam com o Chacrinha. E aí quando o Chacrinha foi preso, porque ele disse que não ia colocar short na chacrete de jeito nenhum, que o programa dele ninguém mandava, as chacretes fizeram greve e foram para a delegacia dizer assim, a gente não vai sair daqui, não vai ter mais programa, se não soltarem a chacrinha. A gente não vai ter mais chacrete. Aí os policiais meio que se convenceram, conversaram com o delegado e soltaram o Chacrinha e o filho dele, que foram presos juntos, para poder continuar. Então, assim, foi como ele conseguiu driblar. Eu acho que também por ele ser uma figura muito, muito forte, né? Ele conseguiu, eu vejo isso muito com a Elis também. A Elis, ela gravava coisas num período que as pessoas não podiam falar. Ela
ela cantava coisas porque ela era muito carismática, as pessoas não podiam fazer, ela era muito amada, muito idolatrada. Eu acho que isso também acontece com o Chacrinha. Por ser um espaço de música, né, o Franklin Martins acabou de lançar uma obra muito interessante, em 3 tomos, em que ele conta a história da política com música, que começa lá no final da monarquia e vem até 2002. Ele é um maluco aficionado por música. E ele diz o seguinte, que o Brasil tem uma singularidade, que é talvez o único país do mundo em que você tem o tempo todo a música falando de política. Sim. Sempre, o tempo todo. Não tem um período do Brasil que você não ache música falando de política. Sim. E o espaço do programa do Chacrinha era, de fato, uma preocupação, porque era a música que estava indo ali e muita música criticando. Todo mundo assistia, né? Um espaço nobilíssimo, né? Sim. Era porque ele tocou no Chacrinha, estava nas rádios. Isso é muito interessante. E a Rede Globo também, né? Apesar de ela ter se beneficiado largamente do esquema todo do regime militar, dos financiamentos, daquela coisa toda, das recebimento de outorgas de concessão, de permissão, de geradora, de repetidor e tal, era um espaço em que algumas figuras eles bancavam, né? Isso aqui está aqui, ninguém mexe com o Roberto, esse comunista é meu e deixa que eu cuido dele. Mas é porque ele gerava lucro, né? Sem dúvida. E aí deu Ibope. E o Chacrinha foi um dos precursores do Ibope, assim. Ele foi um dos caras que instituiu o Ibope junto com acho que é Paulo Montenegro, o cara que criou o Ibope. Então, assim, ele ficava preocupado. Como é que hoje... E o Ibope naquela época era assim, iam de casa em casa, o que você está assistindo? Não tinha os medidores que a gente tem hoje, que é tudo mais fácil, né? Os caras iam de porta em porta. E o Chacrinha queria saber, eu estou ganhando no Ibope, eu sou o primeiro lugar? Então tá tranquilo. Então a gente... E ele tinha concorrência, né? Tinha. Não, tem histórias incríveis dele ter trancado um convidado que ia... eu acho que era o seu Sete da Lira, se não me engano, que era um cara que incorporava e fazia vidências. Não sei exatamente qual era o poder dele. Mas aí ele ia num outro programa de televisão, o Chacrinha falou assim, não, traz esse cara pra cá, e trancou o cara no camarim. Ele falou, esse homem vai no meu programa. Então, assim, ele realmente queria o primeiro lugar, não era a briga saudável que a gente vê hoje na televisão. Bom, vamos de novo para mais um brevíssimo intervalo e retornamos em seguida. Legal. Voltamos para o Jogo do Poder para finalizar com o Pedro Henrique Lopes. O li aqui, quase me confundiu, Nercessian. Volta. Voltamos ao Jogo do Poder, para a sequência do bate-papo com Pedro Henrique Lopes. Eu queria que você me dissesse o seguinte, esse trabalho aqui, Uma Aventura Brasileira, é uma coisa importantíssima, porque o Chacrinha já é um terceiro ou quarto trabalho, né, que vem surgindo nesse... O que é isso, afinal de contas? A Aventura Entretenimento, que é a empresa que produz o Chacrinha, né, eles criaram uma trilogia de Brasil. Eles falaram, a gente vai trabalhar, o nosso foco é trabalhar com os grandes ícones, grandes nomes, grandes pontos da cultura brasileira. Então eles fizeram o musical do Rock in Rio, eles fizeram diversos musicais que eles trabalham sempre com musical, mas diversos musicais falando da cultura brasileira. E aí eles lançaram Uma Aventura Brasileira, que é tentando levar para os palcos, né? Levar para o musical um ícone importante de música, um ícone importante de televisão e um ícone importante de cinema. Eles começaram com o Elis a musical, inclusive acho que teve apresentações aqui em Curitiba, na parte de música. E depois fizeram o Se Eu Fosse Você, que foi uma das maiores bilheterias, né, de cinema, com supervisão do Daniel Filho. E aí, com músicas da Rita Lee, transformaram num musical super bacana, com a Fafi Siqueira, o Nelson Freitas. E em seguida, eles entram na televisão, que é onde surge o Chacrinha.
E aí, com o Chacrinha, eles trouxeram também o Andrucha, que nunca tinha feito, o Andrucha Watson, né, que nunca tinha feito teatro, trouxe de cinema, de câmera, de televisão, ele dirige muita coisa, tanto em cinema quanto em televisão. E o Pedro Bial, para escrever, que é um cara super conhecido pela televisão, né? Então, assim, eles conseguiram, em 3 vertentes, abraçar a cultura brasileira pop, que a gente tem acesso, que a gente conhece, em grandes espetáculos. São grandes produções que têm incentivo todo através das leis de incentivo, da parte, a parte financeira toda ajudada, né, auxiliada, incentivada pelas leis de incentivo do Brasil. Então, para conseguir fazer espetáculos do tamanho de Broadway, do tamanho dos espetáculos feitos em Londres, aqui no Brasil. E com esse trabalho, junto com outras produtoras, lógico, o Brasil hoje consegue se posicionar como o 3º maior mercado de musical no mundo, tanto em público quanto em produção. Não diga. É isso mesmo. É isso mesmo. Espetáculo. E eu acho muito interessante que hoje já não temos espetáculos só que replicam coisas que foram sucesso lá fora. Lógico, a gente tem, e eu acho importantíssimo que tenha, muito bacana trazer também para cá, porque nem todo mundo pode viajar para assistir, do mesmo jeito que a gente tem acesso a filmes e a livros, que bom que a gente tem acesso ao teatro que vem de fora também. Mas eu acho importante valorizar a cultura brasileira, né? Eu acho que para a minha geração, então, que vê o Chacrinha, que não teve acesso, ou o próprio a Elis, que foi uma cantora importantíssima, talvez uma das maiores do país, ter acesso a isso para as novas gerações, eu acho que é fundamental a gente manter música boa no ouvido das pessoas, né? Agora, como é que você entrou nessa? Você foi sorteadíssimo, né? Quase isso. Foram muitos testes, assim, como são projetos muito grandes, então eles abrem audições, os elencos costumam ter cerca de 20, 30 pessoas, então é bastante gente, né? E eles abrem audições. Você manda o seu material, você que canta, atua, os dois. E aí eles fazem um processo seletivo geralmente dura 1, 2 semanas. Com o Chacrinha durou um pouquinho mais, a gente teve muito teste, indo e voltando com as pessoas para poder passar na peneira e afunilando para encontrar as pessoas que eles queriam. Agora, eu sei que no meio do caminho vocês foram trocando, substituindo peças, né? Sim. No teu caso do Stepão, vocês estão o tempo todo. Então, no teu caso, é um intensivo de teatro extraordinário. Né? Eu estou o tempo inteiro. Nas temporadas Rio e São Paulo, como era muito mais longo, né? 4 meses, tanto o Stepan tinha uma pessoa que alternava. Tem uma imagem dele vestida de Chacrinha que eu pedi para selecionar, tá lá. Ó. Ele fica idêntico. Igualzinho, impressionante. Eu falo que a gente brinca que é incorporação. Mas a primeira vez que a gente foi fazer as fotos de divulgação, quando ele saiu, ele se assustou em quão parecido ele ficou. Ele falou, nem eu sabia que era tão parecido com o Chacrinha. E aí, então, mas voltando no Rio e em São Paulo, a gente tinha essa coisa de alternância, né? Tipo, eu alternava com o Léo, que fazia também. O Stepan tinha outros alternantes. E eu fazia Benito de Paula, Jéssica Valadão também no espetáculo. E nas turnês eu tô só focando na Abelardo Barbosa. Você vai ter que fazer um curso intensivo de desintoxicação na hora que esse troço Pois acabar. Qualquer dia desse eu já tô falando rouco, já tô conversando com as pessoas com o dedo na frente. E tem projetos para sequência ou ainda não? Não, existe o Chacrinha, a gente termina a turnê nacional, terminou aqui em Curitiba, a gente fez Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, fez uma cidade no interior da Bahia, na ilha de Comandatuba, a gente fez Porto Alegre, eu estou esquecendo alguma coisa, mas a gente fez bastante, a gente rodou bastante com o espetáculo. E agora a ideia é que no ano que vem a gente faça uma turnê Nordeste. Então a gente soube, essa semana a gente já estava anunciando, o fim vai acabar, mas existe a possibilidade de, no ano que vem, logo depois do Carnaval, a gente fazer uma turnê Nordeste. A tendência é que não, né, acabar, porque você vai para os outros lugares no mundo, tem espetáculos há que tá 5, 20 toda, anos né? em carnais. Nova York, lá na Broadway, vários deles, né? Rei Leão, Sim. o Fantasma da Ópera. Então lá... Mas aí é onde a gente pede ajuda ao público brasileiro, né? Porque assim, a cultura de teatro lá fora é muito mais forte.
para manter um espetáculo do tamanho do Chacrinha. É um espetáculo que tem cerca de 30... Para a gente viajar, são cerca de 60 pessoas que viajam, mais as pessoas que são contratadas em cada cidade. Então, assim, é uma estrutura muito grande. Se a gente não tiver os patrocinadores, que graças a Deus ajudam e estão com a gente o tempo inteiro, ajudando a continuar, né, com o espetáculo, a caminhar, sabem da importância do projeto, da importância do Chacrinha, da seriedade da empresa. Então a gente consegue viajar e se manter por isso. E é difícil manter um espetáculo por anos em cartaz se ele tem uma estrutura do tamanho que... Como essa do Chacrinha. Como essa do Chacrinha, porque tudo é muito caro. É aluguel de teatro, é divulgação, a própria equipe, todo mundo recebe, né? Então... Legal. Muito Prazer, obrigado, Pedro. Rocha. Foi um prazer grande te receber aqui. Mande um abração na hora que você Mandarei. encontrar com o Stepan, que Pode faz tempo deixar. que eu não vejo ele. Vou falar com ele. E a todos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Nós vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder.